A paz do Senhor para todos. A gente olhando aqui, né, as catástrofes que está acontecendo, Rio Grande do Sul, até agora já foi encontrado 136 mortos, não é brincadeira, né? E para acabar de acertar, ainda aparecem pessoas para ainda querer saquear, levar as coisas, né? Alguns traficantes, outras coisas mais. A Polícia Federal, a gente sabe que está trabalhando a respeito disso. É muita coisa. E a gente vê essa equipe de resgate, inclusive mulheres grávidas, né, de 8 meses, ilhada em casa no Rio Grande do Sul. Mas eu quero deixar para a nossa meditação na palavra de Deus, está aqui, né, na minha mão a Bíblia, aos Coríntios aqui, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Então, meus queridos, a gente está olhando aqui a Bíblia, sabemos que é momentos difíceis, né, que estão passando, e certamente aquelas casas que estão ali ilhadas pelas águas, não foram edificadas e prontas com a base para receber por muito tempo as águas. Ainda hoje eu estava conversando com meu irmão, a gente veio do sítio ali em Goiânia, que eu gravei um vídeo até lá, ontem até mandei para vós outros alguns hoje, e já agradecendo a todos, né, que tem compartilhado, que tem ajudado, nosso querido irmão Felipe, que tem sempre auxiliado, deixado comentário, como também nosso irmão William da Conquista 3, também nosso diácono Hilton, ali na Miroeira, e sem falar outros, né, que tem sempre, né, diácono Duval, a cantora Aurenice, que tem sempre deixado no comentário. Então, meus queridos, são muitos, se for falar aqui não vai dar tempo, por causa do tempo, né, o vídeo muito longo também, nem todo mundo se agrada. Então, olhando aqui esse versículo, Deus é quem consola. Então, tem base, um exemplo. Eu estou aqui na minha casa, é um primeiro andar, mas a base foi bem edificada, bem organizada, e aqui é alto, a água não vem. Mas muita gente não faz uma casa e prepara mesmo o solo dela com radier, com a ferragem apropriada para suportar muito tempo as águas, porque ninguém pensa nisso aí. Porque se pensasse, fazer o concreto dois, né, 2 por 1, que é 2 latas de cimento, 2 latas de areia e uma de cimento, e fazia um concreto super forte, botava um ferro de 1 polegada em vez do 3/8 para suportar, com certeza, as paredes bem edificadas, a massa mais forte, o reboco mais forte, a massa na alvenaria para levantar o próprio tijolo mais edificante, né, mais forte, com certeza para suportar, e com certeza iam colocar ali, misturado na massa, um tipo de uma liga mais forte para suportar a água por 10, 15, 20 dias até um mês. Mas ninguém faz a casa preparada para isso. O que acontece? A água no solo vai desmoronando, a parede vai fofando. Quando pensa que até a casa desmorona, é o que a gente tem visto muito aí. Então, meus queridos, que Deus abençoe esses que perderam os seus lares, alguns animais, ente querido, não é fácil, né? Mas Deus é quem consola, só Ele pode consolar. E nós sabemos que o Rio Grande do Sul é uma cidade bonita realmente. E o Rio Grande do Sul, a gente olhando aqui esse versículo, nos dá aqui uma conotação boa, que Deus é quem consola, mas o Rio Grande do Sul é uma cidade que ela foi fundada, com certeza, em 19 de fevereiro de 1737, pelo brigadeiro José da Silva Paz, que comandava, com certeza, uma expedição militar portuguesa naquela época, e com os homens que eram peritos nos mares, como também homens de guerra, com certeza. Então, esses mesmo com o objetivo de assegurar, e com certeza, os lusitanos as posses da terra do Rio Grande do Sul na época, nas quais houve muitas batalhas entre brasileiros e espanhóis, como também castelhanos, e em território pertencente hoje ao Rio Grande do Sul e Uruguai. A antiga colônia dos Sacramentos, a gente sabe que foi lá feita a primeira fortaleza naquela época, né? Foi feita uma fortaleza levantada em lugar com certeza muito mais apropriado para operação portuárias. E isso erigeu-se o primeiro templo, e o brigadeiro Silva Paz, devoto, né, da Sagrada Família, que é muito bom, ele deu o estabelecimento militar e foi classificado como presídio naquela época com o nome Jesus, Maria e José, com o intuito de proteger o reduto, com certeza, né, das guerras de ataque
pela retaguarda e ele determinou um forte, naquela época, aproximadamente 3 quilômetros, entre as águas do canal do Rio Grande, como o Saco da Mangueira, que eram as águas que distribuía na época, né, entre o rio e como também o Saco da Mangueira. Isso com o estabelecimento militar e, consequentemente, se deu a colonização e, com certeza, a freguesia que, naquela época, rapidamente se envolveu, cresceu, se foi transformado e ali surgiu o primeiro povoado. E dentro deste povoado, com impulso dado pelos colônios, chegando na década de 1750 e em 1751, o povoado foi levado em uma vila do Rio Grande do Sul, ou seja, ali fundaram uma vila e foi prosperando, foi crescendo entre 1750 e 1751. Então essa vila no Rio Grande do Sul se deu o nome de São Pedro, tendo os seus limites marcados naquela época. Com o crescimento da vila em 1760, o Rio Grande do Sul, que até então estava sujeito à capitania, né, de Santa Catarina, a gente vê nos estudos, e os conflitos entre português e espanhol, com certeza naquela época, por disputa da terra do sul, ainda era constante. Era uma batalha muito grande, com certeza, entre português e Espanha, querendo tomar posse, querendo ter a terra do sul para si, e ainda era um conflito muito grande. Isso com um tempo, a vila em 1751, a vila de São Pedro, ela caiu nas mãos de franceses. Então os franceses tomou conta, se apossou por 13 anos, não é brincadeira, 13 anos se apossaram desta vila, tomando posse. E depois de 13 anos, né, quando aproximadamente em abril de 1776, ali com certeza o governo português, ele com muita cautela, com muito cuidado e seu porte forte na época, ele conquistou mais uma vez, com certeza, esta vila. Então, com essa ação, através de um sargento, Mor Rafael Pinto Bandeira, em 1835, a vila passou a ser cidade do Rio Grande do Sul. Então, meus queridos, a gente vê a história que a Tessintura, né, que nasceu com certeza em 1737, através desse brigadeiro, né, José da Silva Paz, e através dessas batalhas, e passou-se o tempo, essas guerras, tanta coisa, esse conflito. Então o Rio Grande do Sul hoje está sendo assolado, a gente vê ali na televisão, como vocês estão vendo ali, foi assolado de uma forma estarrecedora. Então esse versículo aqui que eu estava lendo, com certeza, né, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele é quem nos consola, é o que diz a Bíblia, em toda a nossa tribulação, para que também passamos a consolar o que estivermos, né, junto de nós, algumas pessoas que estão precisando. Então, através do sofrimento, a gente aprende para poder também consolar a outros, para que vocês entendam. Então, meus queridos, deixo aqui um abraço para cada um dos internautas. Com certeza, ore pelo Rio Grande do Sul, pelas pessoas. Quem puder ajudar, comune, ajude, com certeza. Tem pastores que estão ajudando, né, que tem condição, pastores presidente, e outros que têm uma posição alta, que tem um capital bom, que tem a sua vida financeira boa, com certeza estão ajudando, que Deus abençoe. Que não devemos ajudar somente em oração, mas também contribuindo. Agora, tenham cuidado com algumas fontes, para não depositar o dinheiro em uma fonte errada e alguém comer o dinheiro e você achar que está mandando para a fonte certa. Tem que vigiar, tem que ter cuidado, que são muitos atravessadores que se passam, né, de bonzinho para extrair, com certeza, do povo o dinheiro. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Rio Grande do Sul e todo o Brasil. Sabemos que vem muito aperto aí, com certeza, vem muitas catástrofes, com certeza o Brasil vai ser apertado, Recife não está isento, vai ser apertado, porque é muita maldade que a gente vê. Rio de Janeiro também, a respeito daquele show que teve da Madonna, foi muitas pornografia, uma coisa horrível,
O camarada se agachava entre as pernas dela, fazendo coisas que não é agradável nem sequer falar, coisas ilícitas, nojentas, infelizmente. Então a gente vê muitas coisas que, mas fulano, pelo amor de Deus, temos que ter cautela, temos que ter cuidado. E ali, muitas crianças vendo aquilo ali, o mundo todo vendo aquilo ali, que as redes sociais vão em cima e a gente vê, né, a mídia, como também as plataformas digitais. Então temos que ter cuidado, é muita coisa. E quero dizer aqui a vocês que nada está acima da palavra de Deus. A Bíblia diz primeiro Deus, primeiro a palavra. Jesus diz, eu e a minha palavra somos um. Eu e a minha palavra. A Bíblia diz que são três que testificam no céu: Pai, a palavra e o Espírito Santo. A palavra é Logos, verbo. A palavra é Jesus. Jesus, ele é o verbo da vida. No princípio era o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus e fez carne, habitou entre nós. Jesus. Então, a igreja jamais vai estar acima de Jesus. Não pode. Então a igreja é maior do que Deus? A igreja é maior do que Jesus? Aonde? Se a igreja é pó e cinza, veio do pó e o pó tem que tornar. Agora Deus escolheu a igreja, que somos nós, o templo e morada do Espírito Santo. Mas não somos maior do que Deus. Tem alguém equivocado falando nas redes sociais, tem que ter cuidado na mídia, nas plataformas digitais. Primeiro, a Bíblia diz primeiro Deus, segundo a família, olha, a família, e terceira a igreja. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Primeiro Deus, segundo a família, tá? Que é os pais, né, com os filhos. Terceiro lugar, a igreja. A igreja não está em primeiro lugar. Primeiro Deus, segundo a família. Terceira, a igreja. Pode ver que a Bíblia fala categoricamente Deus usando Paulo. A igreja está em terceiro lugar. Em segundo está a família. Primeiro Deus. Então se aparece alguém aí bonitinho, né? Que se acha santo, poderoso em sua religião e diz que a igreja está acima de Deus, está enganado. Tem que ter cuidado com o que fala. Vamos ler a Bíblia, entender a Bíblia com QI dentro da Bíblia, não fora dela. Deus abençoe a todos, um forte abraço e vamos orar para Deus a vitória, Rio Grande do Sul.